Você já reparou como o silêncio do banheiro guarda segredos que nem o espelho confessa? Ali, entre o azulejo frio e a porta trancada, o homem maduro trava uma batalha íntima. O desejo lateja, a tensão aperta, mas uma voz sussurra: será que ainda é certo para mim? Talvez você sinta alívio no momento, aquela descarga rápida que solta o corpo. Mas logo depois surge uma pontada de culpa, um medo turvo de estar esvaziando algo além do sêmen, a própria potência. É nesse ponto cego onde prazer e receio se misturam que começamos nossa conversa. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Hoje eu não trago alarmes vazios, nem promessas milagrosas. Trago clareza. Vamos mergulhar na ciência sim, mas sem jaleco de palavras difíceis. Vamos falar de testosterona e dopamina como quem fala de combustível e faísca num velho motor que precisa de ignição, não de vergonha. Vamos ouvir o que médicos às vezes evitam detalhar e decodificar os recados que o seu próprio corpo vem enviando há anos. Porque a masturbação pode ser sintoma ou solução, pode aliviar pressões ou esconder vazios. Tudo depende do como, do porquê e do em que estado de alma você se toca. Isso importa porque a próstata é mais do que uma glândula do tamanho de uma noz. É um radar emocional, um termômetro de tensões guardadas. Ignorá-la é como tapar o ponteiro de combustível enquanto dirige na estrada. Você merece conhecer a rota, sentir o volante firme, escolher quando acelerar ou frear. Masturbar-se todos os dias pode renovar a circulação, liberar a energia acumulada, mas também pode sobrecarregar engrenagens já sensíveis quando o gesto vira fuga, quando a mente corre enquanto o corpo apenas reage. Então abra espaço para um novo olhar. Não se trata de condenar a prática, nem de aceitá-la às cegas. Trata-se de escutar o sinal, de transformar culpa em presença, de perceber se o prazer é companheiro ou muleta. Ao final dos próximos minutos, você terá ferramentas para decidir, com autonomia, respeito e vitalidade, como quanto e por que tocar-se. Porque sua próstata não precisa de heroísmo, precisa de consciência. E consciência começa agora, nesse exato respiro. A próstata é uma glândula pequena, discreta, mas com uma presença gigante na vida do homem maduro. Ela funciona como uma engrenagem delicada que precisa de movimento, mas não de excesso. O estímulo é fundamental. Ele ativa a circulação, nutre as células, mantém o tônus da região. No entanto, quando o estímulo ultrapassa um limite sutil, aquilo que parecia ser um ato de cuidado pode se tornar uma fonte de microinflamação silenciosa. Uma inflamação que não grita, que não aparece no exame de sangue, mas que vai minando a saúde prostática de dentro para fora. Essa microinflamação pode ser a raiz de desconfortos que muitos homens sentem, mas raramente associam à rotina de masturbação. A sensação de peso na região pélvica, uma irritação persistente ou aquela urgência para urinar mais frequente podem ser sinais de que o corpo está tentando avisar que o equilíbrio foi perdido. O paradoxo está exatamente aí. A busca pelo alívio diário, pela descarga do desejo, pode criar uma tensão crescente que o próprio corpo não consegue dissipar. Mas o que faz essa tensão crescer? A resposta está na falta de conexão verdadeira com o momento, no estímulo automático, repetitivo, quase mecânico, que não respeita o ritmo natural da próstata. Quando o prazer vira uma rotina sem presença, a glândula recebe sinais constantes demais, sem descanso, sem renovação. Ela reage, tentando proteger o tecido, mas a defesa vem acompanhada de inflamação, que em muitos casos permanece invisível, alimentando um ciclo de desconforto que parece não ter causa. Esse ciclo silencioso é uma armadilha comum para quem não reconhece os limites do próprio corpo. A próstata, que deveria ser estimulada para se manter saudável, se ressente quando é acionada em excesso. Ela pede pausa, variação, respeito aos sinais sutis que só o corpo sabe dar. Quando esses sinais são ignorados, o que parecia um ato de cuidado pode se transformar numa fonte de desgaste, afetando não só a glândula, mas também a vitalidade geral e a sensação de bem-estar. Quando você se masturba todos os dias, sua próstata passa por uma série de reações complexas que envolvem tanto o corpo quanto a mente. E esses efeitos vão muito além do que a maioria imagina. Em primeiro lugar, a estimulação frequente ativa a circulação sanguínea na região pélvica, o que, em doses equilibradas, pode ajudar a manter o tecido prostático saudável, prevenindo o acúmulo de secreções e ajudando a evitar processos inflamatórios. No entanto, quando o hábito se torna excessivo e automático, sem consciência nem variação,
pode surgir um desgaste silencioso. A próstata, que é uma glândula sensível ao equilíbrio hormonal e ao estado emocional, pode reagir com microinflamações, causadas pela repetição constante do estímulo sem descanso. Isso acontece porque o corpo precisa de períodos de regeneração, e a sobrecarga pode comprometer essa capacidade natural de recuperação. Além disso, a masturbação diária, quando feita de maneira apressada e desconectada, pode alterar a dinâmica hormonal, especialmente os níveis de testosterona, influenciando a potência, o desejo e até o funcionamento da própria próstata. A liberação frequente e rápida de dopamina, o neurotransmissor do prazer, sem um vínculo emocional ou afetivo, pode desregular esse eixo e deixar o corpo cansado, sem a energia que deveria renovar. Por fim, a próstata é também um reflexo do estado emocional do homem. A masturbação, que serve como fuga para tensões, frustrações e solidão, pode reforçar um ciclo de inflamação silenciosa, onde o corpo responde a emoções não expressas. Quando o prazer deixa de ser uma experiência consciente e se transforma numa descarga automática, a glândula sofre junto, reduzindo sua sensibilidade, comprometendo a vascularização e afetando o equilíbrio geral. Em suma, a masturbação diária pode ser tanto um gesto de autocuidado quanto um sinal de alerta, dependendo da forma como ela acontece. A próstata, silenciosa e sábia, sente tudo isso. E é por isso que essa prática tão comum e tão carregada de tabus merece ser compreendida com atenção, presença e respeito. Masturbação e testosterona. Você pode estar drenando sua potência sem perceber. A testosterona, esse hormônio fundamental para o homem, não é apenas uma palavra técnica. É a pulsação da vitalidade, o ritmo que sustenta o desejo, a força e a confiança. E ela não responde só ao que fazemos com o corpo, mas principalmente ao que fazemos com a mente e com as emoções. A masturbação diária, quando feita apressadamente, sem presença ou intenção, pode agir silenciosamente como um dreno dessa potência essencial, mesmo que você não perceba. O ato de buscar o prazer rápido, no piloto automático, cria um ciclo onde a liberação constante de dopamina, o neurotransmissor do prazer, acontece sem o envolvimento real, sem a conexão afetiva que deveria nutrir a experiência. Essa descarga química contínua pode bagunçar o equilíbrio do eixo hormonal que regula a produção de testosterona, levando a uma redução gradual do vigor e da força interior. É como se o corpo se adaptasse a um prazer que não gera satisfação profunda, uma fome constante que nunca se sacia. Essa situação pode parecer contraditória, mas é exatamente aí que mora o perigo. Quanto mais você busca o alívio rápido, menos a sua testosterona se mantém em níveis ideais. O prazer vira rotina, a rotina vira hábito, e o hábito esconde um cansaço que se instala no corpo sem que você perceba. Não é apenas uma questão física, é uma questão emocional e hormonal que interfere diretamente no seu desempenho, na sua autoestima e na sua sensação de potência. Além disso, essa rotina apressada e desconectada pode aumentar a ansiedade e o estresse, dois inimigos silenciosos da testosterona. O corpo, preso nessa repetição sem sentido, responde diminuindo a produção hormonal para economizar energia, e isso afeta não só a libido, mas também o humor, a disposição e até a saúde cardiovascular. É um ciclo que se retroalimenta, que pode levar a uma sensação profunda de esgotamento, onde o corpo parece não corresponder mais ao desejo da mente. Por isso, é fundamental reconhecer que a qualidade do prazer importa muito mais do que a frequência. A testosterona não se mantém só com a quantidade de estímulo, mas com a intensidade e a presença consciente do momento. Um prazer vivido com atenção, respeito e conexão emocional é capaz de fortalecer a produção hormonal, renovar a energia e devolver a sensação de potência que muitos homens acreditam estar perdida. O corpo responde ao que a mente sente, e é nessa dança entre o físico e o emocional que reside o verdadeiro segredo da vitalidade após os 60. A próstata sente o que a mente evita. A conexão entre corpo e mente é mais profunda do que muitos imaginam, especialmente quando se trata da próstata, esse pequeno órgão que funciona como um radar silencioso do que não queremos enxergar. A tensão emocional, as angústias não ditas, as frustrações acumuladas criam um ambiente invisível, mas poderoso, que pode se refletir diretamente na saúde prostática. O corpo responde ao que a mente evita, e a próstata sente essa resistência silenciosa. Masturbar-se pode ser mais do que um simples ato físico. Muitas vezes, torna-se uma fuga, um anestésico para as emoções que incomodam,
para o vazio que pesa no peito. O prazer solitário, quando usado para esconder a dor, pode gerar um efeito colateral invisível, a inflamação silenciosa, que não aparece nos sintomas imediatos, mas que vai minando a vitalidade e o equilíbrio interno. É como se o corpo gritasse em silêncio, pedindo atenção para o que está sendo empurrado para baixo, para o que está sendo evitado. Essa resposta física ao bloqueio emocional não é uma coincidência. Neurociência e espiritualidade se encontram aqui. O que não se expressa se aprisiona. A próstata, com sua sensibilidade, registra as tensões internas, o estresse acumulado e a angústia que o homem muitas vezes se recusa a encarar. O resultado é um ciclo que reforça o sofrimento, onde o alívio momentâneo da masturbação pode ser seguido por um mal-estar profundo, uma sensação de desconforto que não tem explicação imediata. Reconhecer que a saúde da próstata depende tanto do corpo quanto da mente é um passo essencial para uma transformação verdadeira. A cura não está apenas nos tratamentos físicos ou na frequência do estímulo, mas na escuta atenta das emoções que se escondem atrás do silêncio. Quando o homem maduro permite olhar para dentro, acolhe suas dores e medos, a próstata responde com menos tensão, menos inflamação, mais vitalidade. É nesse encontro entre corpo e alma que a potência pode renascer, mais forte e mais verdadeira. A frequência ideal depende do que você está sentindo, não do que você faz. A mente e o corpo estão profundamente conectados. Eles dialogam em um ritmo que muitas vezes passa despercebido. Não é a quantidade de vezes que você se masturba que determina o impacto na próstata, mas o estado em que esse ato acontece. Quando há presença, quando o corpo está em sintonia com as emoções, a masturbação pode ativar uma circulação benéfica, estimular o tônus muscular da região pélvica e até reduzir inflamações. Por outro lado, quando o hábito se torna um reflexo automático, uma resposta para preencher um vazio ou aliviar tensões não resolvidas, o corpo envia sinais de cansaço. A região pélvica pode começar a pesar, o desejo se apaga e o prazer vira uma rotina mecânica que não alimenta, mas esgota. É nessa desconexão entre sentir e fazer que a próstata sofre em silêncio, mostrando um peso que não se vê, mas que se sente. O mais importante, portanto, não é se masturbar todos os dias ou só algumas vezes, mas entender como você se sente antes, durante e depois. Preste atenção aos sinais sutis. Um desconforto leve, uma sensação de pressão, uma diminuição no desejo. Esses sinais são o corpo pedindo para ser escutado, pedindo para você desacelerar e se reconectar. Porque o que move a saúde prostática não é o número de vezes, mas a qualidade desse encontro consigo mesmo. O prazer consciente, a presença no momento, o respeito pelos limites do corpo e da mente são o que realmente fazem a diferença. A masturbação que desativa a próstata, em vez de ativá-la. O corpo humano, especialmente após os 60 anos, é uma orquestra delicada, onde cada movimento, cada gesto tem seu papel. Quando a masturbação se repete sempre do mesmo jeito, com o mesmo ritmo e a mesma pressa, ela deixa de ser uma celebração do prazer para virar uma descarga automática, quase robótica. E é justamente nesse padrão repetitivo que a próstata começa a sentir os efeitos negativos. A sensibilidade peniana, tão vital para o estímulo sexual, pode diminuir quando não há variação nos toques, nos ritmos, nas sensações. A vascularização, que depende do fluxo constante e diversificado, sofre com a monotonia do movimento, reduzindo a oxigenação e o tônus muscular da região. A próstata, que deveria ser ativada, acaba desativada, ficando vulnerável a processos inflamatórios e desconfortos que vão além do físico. Prazer consciente é uma dança sutil entre o corpo e a mente. É perceber cada detalhe, cada variação, cada nuance. Quando a masturbação se torna uma mera repetição, um ato mecânico, perde sua potência de ativar a saúde prostática e fortalece o caminho contrário, o desgaste silencioso. Assim, o prazer deixa de ser alimento e vira peso. Um peso que a próstata sente profundamente, mesmo que você não perceba. O convite é para redescobrir o ritmo, a intenção e a presença, para que a masturbação volte a ser aliada da sua vitalidade e não um hábito que a esgota. O efeito psicológico, quando o hábito reforça a solidão e não o prazer. Existe um ciclo silencioso que muitos homens maduros vivem sem perceber. A tensão que se acumula, o alívio momentâneo da masturbação solitária, seguido por uma culpa sutil que retorna como uma sombra pesada. Essa repetição cria uma roda viva emocional, onde a masturbação deixa de ser uma fonte genuína de prazer
e se transforma em um mecanismo de fuga. A mente, carregada de frustrações e medos, busca no ato solitário uma válvula de escape, mas acaba reforçando a sensação de isolamento. O prazer, quando desconectado da intenção afetiva e do contato emocional, perde sua força transformadora e passa a alimentar a insegurança. A autoestima, que já pode estar fragilizada pelo tempo e pelas mudanças do corpo, sofre um golpe silencioso, minando a confiança e a sensação de virilidade. Além disso, esse ciclo invisível pode afetar o vínculo com a parceira, mesmo que ela esteja presente. A ausência de conexão emocional na masturbação diária cria uma barreira invisível que bloqueia o desejo compartilhado e a intimidade. O prazer se distancia e, com ele, a proximidade que poderia ser restaurada. É um processo que acontece sem alarde, mas que toca profundamente a saúde emocional e sexual do homem maduro. Reconhecer esse ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo e resgatar o prazer como uma experiência de conexão, com o corpo, com a mente e com o outro. A masturbação consciente. Como ela pode ser aliada da saúde prostática? Quando a masturbação é feita com presença, atenção e respeito ao próprio corpo, ela deixa de ser apenas um ato mecânico e se transforma em um gesto de autocuidado profundo. Estar consciente do momento, perceber as sensações que surgem, respirar de forma ritmada e variar os estímulos trazem benefícios que vão muito além do prazer imediato. Essa atenção ativa a circulação sanguínea na região pélvica, estimulando o tônus da musculatura e contribuindo para a saúde da próstata. O corpo, quando acolhido, responde com menos inflamações e maior equilíbrio hormonal. Técnicas simples de respiração e mindfulness ajudam a desacelerar o ritmo e a intensificar a experiência, fazendo com que o prazer se torne uma renovação, não uma descarga automática. Transformar anos de hábito repetitivo em uma prática consciente exige tempo e gentileza consigo mesmo. É uma jornada de redescoberta, onde o prazer deixa de ser um escape para virar um convite para se conectar com a vitalidade que ainda pulsa forte dentro de você. Essa transformação resgata a potência não apenas física, mas também emocional e espiritual, criando um caminho de presença e renovação para a saúde prostática e a vida sexual madura. Masturbação diária não é uma vilã, mas também não é uma ação sem consequências quando feita no piloto automático, sem consciência ou como fuga silenciosa. O corpo e a mente estão sempre falando, mesmo quando não escutamos. E a próstata responde a tudo isso, às emoções, aos medos, às tensões que guardamos e à forma como nos relacionamos conosco. A saúde sexual depois dos 60 anos vai muito além do simples estímulo ou desempenho. É uma conversa íntima entre corpo, mente e espírito, onde o prazer com propósito se torna uma expressão de presença verdadeira. É perceber que cada gesto, mesmo mais privado, carrega em si o poder de renovar, fortalecer e curar. Este é um convite para olhar para dentro, para transformar esse hábito silencioso em um aliado real da sua potência, vitalidade e conexão consigo mesmo. Sua próstata não precisa de um herói que lute contra ela, mas de um homem que saiba escutar, respeitar e honrar o ritmo natural da sua vida. Essa escuta profunda é o primeiro passo para uma vida sexual madura que não se rende ao tempo, mas que floresce com ele. Porque a verdadeira força está em se reconhecer inteiro, presente e aberto para o que ainda pode vir.